Eu vi que na primeira live que a gente fez, você entrou muito lá, você comentou, você participou da discussão, né? E tava lá sobre fita, pintura, não sei o que. Eu lembro, você até deu opinião. Essa é uma pergunta muito importante. Você acha que essa parte do debate que a gente tá fazendo, que você vai participar hoje, ela é muito importante? Você acha que isso ajuda a ter esse debate de forma qualificada, é claro, com pessoas que possam dar opinião, mas que entendem do sistema? Entendem, né? Claro. E você acha que isso é importante, esse debate? Fomenta mais o drywall aqui? Fomenta. Com certeza, Anderson. Eu acho que o trabalho, eu digo de forma a parabenizar você, sobretudo, o MaxCast, a sua criação como um todo, como um podcast. E a gente sabe, a gente é parceiro, a gente já falou muito sobre isso. As pessoas que estão assistindo, você está assistindo isso aqui agora, seja qual for a câmera, é aqui ou é ali, não importa, até naquela ali. Você está assistindo esse episódio aqui agora, exclusivo com o Piedro Drywall, e eu quero deixar uma coisa clara para vocês. A gente aqui, apesar de eu ter o meu trabalho, o antes do seu trabalho dele com o MaxCast, ou seja, quem for que venha antes ou depois da gente, a gente é só uma semente mostrando o caminho para que as pessoas entendam como as coisas acontecem. Então você está assistindo isso, não existe rivalidade. O que a gente está mostrando aqui é um conjunto de informações que vai de encontro com isso que você está falando, que vai dizer assim que as pessoas precisam, digamos assim, fomentar realmente essa discussão para que as coisas se elevem. Porque hoje a discussão, como a gente bem fala, que a gente vê pessoas, fita telada ou fita de papel no Canadá, Pia? É a pergunta que muitos me fazem. Mas é mais wood frame ou é mais steel frame? Então, assim, as discussões no Canadá já estão em outro nível. As discussões nos Estados Unidos não são um assunto para se tratar como o montador, como a empresa vai escolher a maneira de fazer o tratamento da junta. Então, isso é a parte mais importante para mostrar e falar para vocês, que a gente precisa fomentar o debate em outro nível. E outro nível que a gente tem visto muito, que eu tenho pesquisado bastante, são diversas coisas que não são só ligadas a uma coisa muito simples, né? Como é um tratamento de uma junta, qual massa, qual é o ponto, enfim, tudo mais. Vai além disso, né? O debate é muito importante. E esse debate, ele podia existir antes, e que a gente quer evitar é justamente o que você falou, é o ponto ideal, é o debate raso, né? Aquela pessoa que tem pouco conhecimento e quando ele começa a debater, ele tá minando até uma fake news, alguma coisa assim, né? Então, se a gente conseguir levar o nível do debate, vai parar essas coisas mais antigas, né? Eu acho que isso, cara, é um processo de, digamos assim, de realmente olhar para a situação do mercado e entender que não é simplesmente uma discussão entre usar fita telada ou fita de papel ou uma massa em pó ou uma massa pronta que vai fazer com que as pessoas... Existe um processo correto para ser feito. Quando a gente vai falar das etapas disso, né, para você entender as etapas do mercado norte-americano, você precisa, digamos assim, respeitar as regras também, né? Então a gente também é seguido por regras. Como a gente tem as regras da BNT aqui, nos Estados Unidos, no Canadá, os códigos entre cidades e entre estados são diferentes, Anderson. Então, o que se faz em uma ponta não se faz em outra. Porém, o sistema é o mesmo. É uma especificação, digamos assim, exato, né? De cada lugar, né? De cada lugar, exatamente. Entendi. Então, isso faz a diferença pra gente olhar o processo e não ficar simplesmente vago na opção de falar. As pessoas usam fita telada? As pessoas usam fita de papel? Sim. Usam massa de balde? Usam. Usam massa em pó? Usam. Cada um tem o seu processo, entendeu? Então, tipo assim, a gente trabalha com o intuito de mostrar coisas que vão além disso, Anderson. É esse o meu propósito como um todo. Qual que é, assim, talvez uma principal diferença no processo que você identificou lá no Canadá e aqui no Brasil? Em qualquer ponto do processo, o que você acha que muda mais essa produção do drywall? Você ter ideia de um processo de fabricação que ele começa como se fosse uma esteira de uma fábrica, ele precisa ser seguido para que as coisas corram da maneira certa até o final. As pessoas precisam entender que existe um ponto A e um ponto, né, X, onde vai morrer o processo. A inicialização de uma casa, de uma fundação, lainar um terreno, a escavação do terreno, até a hora da entrega da chave. Então são muitos processos a ser seguido. Falando sobre isso, a experiência que eu tive e a experiência que eu observo, principalmente os meus seguidores, pessoas que trabalham olhando e vendo o meu perfil, é essa. Existe desrespeito às etapas ser seguidas no processo. Ou seja, quando você entra numa fábrica, o chassi de um carro é o primeiro na minha concepção, né? Na minha simplória concepção de entender um sistema de fabricação, né? Tudo começa no chassi, as coisas vão se colocando, vão se contemplando. Então a pessoa que aperta algum parafuso ou solda ou coloca alguma peça anexada a alguma parte desse momento, não é a mesma que está fazendo o outro processo de colocar um vidro, de colocar um banco, um painel. Então as coisas são diferentes. As pessoas precisam entender que cada um faz uma função. E isso lá na América do Norte é muito definido. A parte principal que eu vejo aqui são as pessoas não respeitarem. E quem são as pessoas, Anderson? São parte culpa dos montadores e na menor
parte, sim, mas a grande parte é de agregar serviços de uma única pessoa, porque aqui ele não pode ser só montador de drywall, só de estrutura, ele dá acabamento. Aqui quem faz isso, ele não consegue pegar trabalho pequeno, ou ele vai trabalhar com uma companhia grande, onde tem grande escala, para poder falar assim, olha, meu trabalho é feito aqui, é só emplacamento, meu trabalho é só fazer massa, meu trabalho é só lixar. Então, lá a gente tem os processos todos definidos. Então, a hora que, do momento que uma casa começa a ser erguida, Anderson, cada etapa, ela tem uma precisão de dias a ser feito. E muitas vezes é 1 dia, 2 dias, 3 dias. A parte mais trabalhosa, como a gente sabe, é a parte da estrutura da casa para ser montada, né? Mas eu faço voto amanhã que você possa participar dessa minha grande oportunidade de ser um palestrante do Enix, um embaixador do Enix, e mostrar isso na minha palestra amanhã, que todo mundo vai ver ao vivo. É pontos que eu vou contar para você agora exclusivamente aqui, e você vai ver, evidenciar amanhã que eu vou mostrar para você de fato. Hoje em dia a gente tem uma produção em larga escala. Então, quando a gente tem uma construtora fazendo uma plantação de um job site, ou seja, uma planta onde tem muitas casas, a gente está falando que a gente constrói ao mesmo tempo cerca de 500, 1000 casas por fase. Então, assim, o projeto de uma construtora é construir de um espaço de 1 a 3 anos, 2000 casas naquele terreno que foi desenvolvido, foi comprado, e ela começa a fazer estrutura. Se não respeitar o prazo e falar assim, o cara da máquina chega lá e fala, eu vou escavar aqui agora. Não, mas espere, você não pode escavar aqui agora, não tá pleno ainda. Ele já quebrou um processo. Se o cara que tá fazendo... dá muito valor a isso, né? Eu dou muito valor a isso porque as pessoas não entenderam isso aqui ainda. E não é o montador. Quem não entendeu isso é o engenheiro. Quem não entendeu isso é o arquiteto, é o gestor de obras, é o cara que tá na planta olhando o trabalho a ser feito. Por que acontece? Existe a parte comercial disso, onde as pessoas são puxadas para dentro para poder executar o trabalho delas da melhor maneira. Aonde, por exemplo, ocorre, no nosso caso, o drywall, as pessoas executarem um forro e ter que retalhar o forro inteiro, por exemplo, ou parede, porque o cara esqueceu de passar o cano do ar-condicionado, a elétrica, você tá entendendo? Então, não, vamos fazer uma mudança aqui agora porque ele não quer mais assim. Ok, por mais que se pague, por mais que haja aditivos, né, para que a pessoa possa ser recompensada disso, a pessoa vai perder tempo dentro desse processo. Então, o processo dela foi lesado. Então, é um processo, na minha opinião, que é a chave de virada de negócio. E você vai falar assim, não, mas no Brasil é só assim, Alan. É por isso que está assim. Então, quando a gente fala em termos de mercado internacional, tudo funciona dessa forma. Por que o Brasil não funciona? Mas isso funciona, Piá. Isso funciona. Em muitos lugares funciona assim. Mas não funciona em todas as instâncias. Porque as pessoas hoje, como a gente pode ver, eu já tive o prazer de ver algumas obras de amigos, onde ele entra num cômodo, fazer um acabamento, e quando ele sai do cômodo que está plaqueado, ele volta para aquele cômodo, o cara já passou a pintura, já deu uma demão de pintura, onde que ele não acabou, nem fez o lixamento. Como esse processo ele pode ser efetivo? Como é que a tua massa ela vai responder esse processo? Se depois ela teve uma camada de tinta em cima, ou seja, vou ter que retirar o drywall, vou ter que retirar o processo, e isso, Anderson, se replica para os demais processos de uma construção. Então, assim, eu não estou falando nem do processo da elétrica, eu não estou falando nem do processo da parte de encanamento, porque lá a gente tem muito mais, você sabe como é que funciona. A gente tem o processo, né, do HVAC System, que a gente fala, que é a parte onde faz a parte da calefação da casa, né, a movimentação de ar frio e quente que existe entre as paredes, e que a gente consegue ter, digamos assim, uma compensação pelas quedas ou subidas de temperaturas. Então, isso existe de forma efetiva. Esse é meu sonho, que os brasileiros possam conhecer esse sistema de perto e olhar e falar assim, olha, realmente a diferença está nisso que o Piá falou. Pode demorar, Anderson, mas vai chegar. Não, mas vai chegar. E aí, gostou desse corte? Olha só, se quiser assistir mais um antes de se inscrever no canal, tá aqui, ó. Se quiser assistir esse episódio completo, tá aqui desse lado. Nosso canal também tem dica de montagem de drywall. Tem uma dica muito legal aqui. Agora, se chegou na hora de você se inscrever no canal, tá aqui, ó. Esse é o botãozinho. Clica, dá essa moral. Vem comigo. Aqui é top.